Olá, sou a professora Andresa do IFSC, Campus Florianópolis, Instituto Federal de Santa Catarina, curso técnico em saneamento, Departamento de Construção Civil. Eu vim aqui hoje falar então sobre desinfecção baseada na norma ABNT-NBR 17076 de 2024. Na norma anterior se falava apenas de clorador. Na norma atual, a desinfecção, que é a remoção de micro-organismos do esgoto tratado, ela pode ser realizada, então, com 3 opções, reação com compostos à base de cloro, radiação ultravioleta e ozonização. No entanto, pela facilidade operacional, a gente vai lidar nessa apostila somente com a tanque de contato para reação com compostos à base de cloro. Tá? Esses tanques de contato pode ser aplicado o cloro através de cloradores de pastilhas, bombas dosadoras e dosadores de solução com orifício de controle. Então, aqui a gente vai tratar apenas de cloradores de pastilhas por ser edificações de menor porte. Para edificações de maior porte, poderia ser usada bomba dosadora, essas outras opções. Só que daí teria que ter alguém para operar isso aqui, né? Já não seria uma coisa tão simples. A norma diz, então, que o esgoto clorado deve conter, após o tempo de contato, uma concentração de cloro livre de pelo menos 0,5 mg por litro. O tanque de contato onde o composto à base de cloro é mantido em contato com o esgoto deve ser dimensionado para atender às condições do tempo de detenção. Tá? O tempo de detenção, então, que a norma preconiza é 30 minutos para vazão média. Só que nessa apostila no mínimo, ele fala no mínimo 30 minutos para vazão média. Só que a gente vai usar 60 minutos, visto que a vazão não é constante ao longo do dia. Então, o volume diário, que é o N vezes o Q, vai ocorrer em 24 horas. O volume para 60 minutos vai, então, 1 hora. Então, eu faço essa regra de 3 e a equação resultante foi V igual a N vezes Q dividido por 24. Então, se eu for usar as caixas pré-fabricadas de concreto, que tem de 60 por 60, 50 por 50, 40 por 40, como é tanque de contato, eu tenho que usar chicana, tá, pessoal? Então, como que funciona a chicana? Isso aqui seria uma caixa de 60 por 60 com chicanas internas. Então, eu usei 2 chicanas e deixei um espaçamento de 13 centímetros entre cada chicana. Aqui eu usei uma de 50 por 50 com uma chicana só, e eu deixei aqui 19 e 20, e aqui 13. Então, a chicana ficou 37 por 11 e aqui a chicana ficou 47 por 11 também. Aqui aqui eu vou fazer essa chicana utilizando o bloco de concreto de 9 ou de 11, sei lá, Se for de 9 eu reboco e dá 11. E aqui a caixa ela é comprada pronta, de concreto, por isso que ela tem uma espessura de parede menor. Então, aqui seria a planta baixa e aqui seria o corte, Então, a entrada seria por aqui, daí o esgoto faria esse trajeto aqui até sair por aqui. E na entrada eu colocaria esse tubo com esse T com tubo perfurado embaixo, um cap, um tampão embaixo. Dentro desse tubo perfurado eu colocaria as pastilhas de cloro. Essa tampa aqui em cima seria removível, para eu poder acessar e colocar as pastilhas de cloro. No caso desse outro clorador, de 50 por 50 ou 40 por 40, ele faria um trajeto menor, por aqui, mas que foi dimensionado para ficar também 60 minutos. Da entrada para a saída tem 5 centímetros, de desnível. Então, eu já fiz o cálculo aqui para 3 opções de caixa de concreto pré-fabricado. De 60 por 60, então, descontando o volume das chicanas, ficaria 77 litros. Então, ela pode ser usada quando eu tenho uma requisição de volume de até 77 litros. De 50 por 50, então, 62 litros. E de 40 por 40, 38,1 litros. Então, o que eu faço para edificações de menor porte?
Eu calculo o volume com base nessa fórmula aqui, né, que é para 60 minutos de tempo de detenção e vazão média diária. E aí, o volume que der, eu vejo qual desses 3 aqui que vai me atender. E aí eu adoto essa caixa que atendeu o meu volume. Se eu tiver edificações de maior porte, aí eu já tenho que fazer um cálculo, né? Tenho que fazer um clorador de bloco e fazer o cálculo do tamanho do clorador. Então, o exemplo de dimensionamento para aquela residência que a gente já fez para a fossa e para o filtro, né? 3 dormitórios alto padrão, então aplicando a fórmula deu 40 litros. Então, eu venho aqui, ó, 40 litros, a de 40 por 40 não dá, então eu tenho que ir para de 50 por 50, que é até 62 litros. Então, atende o que eu preciso, que é 40 litros, ok, vou adotar essa. Então, lá no meu projeto hidrossanitário vai aparecer essa figura aqui, né? 50 por 50, planta e corte, com essa chicana no meio. Aí eu fiz um outro exemplo, né, para edificações de maior porte, o dimensionamento do tanque de contato com chicanas. Então, a edificação é um edifício multifamiliar de alto padrão situado em Florianópolis com 6 pavimentos tipo, sendo que em cada pavimento tipo há 2 apartamentos de 3 dormitórios cada. Então, a população deu 72 pessoas, a contribuição aqui na verdade é o quê, né? Seria 160, aí o total 480 litros que eu preciso. Então, adotando-se um clorador prismático de base quadrada, lado interno de 85 e 2 chicanas de 0,11 de espessura e 70 centímetros de comprimento, né? Pois os 70 centímetros é lado interno menos 15. Temos. Então, eu calculei aqui, eu coloquei o volume, que eu calculei 0,48, né, metro cúbico, que é o 480 litros. Aí coloquei essa fórmula aqui e a minha incógnita ficou H útil. Então, eu faço esse cálculo por tentativa. Eu vou colocando valores de lado interno e vou calculando o H útil. Aqui, coincidentemente, o lado interno deu igual ao H útil. O H útil, então, não tem na norma o mínimo e o máximo, mas eu recomendo para edificações de maior porte entre 50 e 90. Tá? Então, se o H útil der entre 50 e 90 para o lado interno que eu adotei, ok. Tá? Então, aqui está a fórmula do H útil direto, sem precisar desenvolver tudo isso aqui. É só aplicar o H, isolar o H útil e colocar essa fórmula. Eu vou colocar para vocês lá no Siga uma planilha onde tem todas as fórmulas, eu só vou jogando aqui o valor de lado e ele vai calculando automaticamente, então fica mais fácil, tá, para vocês calcularem. Então esse aqui seria o meu corador, né, aqui feito com bloco de concreto, então a parede é mais espessa. Aqui as minhas chicanas internas, né, interna aqui 85 por 85, chicana de 70 por 11. Aqui a entrada, aqui a saída. Aqui eu coloquei uma entrada de 150 milímetros, porque como é prédio, né, provavelmente o coletor predial não vai ser 100, vai ser 150. Então aqui a entrada e o esgoto faz esse trajeto aqui e aqui a saída dele. Aqui no corte, né, então eu coloquei o tubo de 150 com um tubo perfurado embaixo, aqui onde vai ficar as pastilhas de cloro. Ó, então aqui, ó, tubo perfurado preenchido com pastilhas de cloro. Isso aqui tem que constar no projeto que vai para a obra ser executado e que vai para a prefeitura ser analisado. Então, com clorador, é isso que eu tinha para passar para vocês, pessoal. Até a próxima aula.